Uma coisa pedi ao Senhor, é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Salmo 27, 4. E com esse salmo, que eu, Val Barril Nuevo e toda a equipe da Fundação Sesumar, damos as boas-vindas a você que sintoniza a rádio e TV universitária Unicesumar. Este programa tem a finalidade de proporcionar a você informação, conhecimento, entretenimento, atualidades e importantes assuntos para o seu e para o nosso crescimento pessoal e profissional. O Comunidade do Conhecimento está no ar. Hoje traremos ao Comunidade do Conhecimento um tema de conforto e fé: morar na casa do Senhor. Esta vem sendo uma constatação que o salmista nos leva a refletir. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro: que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Salmo 27, 4, 5. Hoje recebo o pastor evangélico Denis Vicentim, que vai nos falar dessa casa do Senhor. Dando as boas-vindas, já pergunto ao pastor: Pastor, existe essa casa do Senhor? Olá, Val. Olá a todos que estão participando conosco nesse momento. Prazer, privilégio estar com vocês aqui nesse dia. E sim, essa casa do Senhor existe, embora ela tenha mudado de endereço do Antigo Testamento para o Novo Testamento e ter criado novas e mais abrangentes interpretações, ela existe sim, e é muito importante saber onde ela está. E aonde ela está? Na verdade, se nós olharmos, a gente precisa fazer um percurso bíblico e histórico para entender. Quando nós falamos em casa do Senhor, no ponto de vista veterotestamentário, ou seja, do Antigo Testamento, nós estamos olhando para uma cultura onde era local, geográfica e muito restritiva. Então, por isso que o salmista diz: eu quero estar na casa do Senhor. Ela tinha endereço, ou seja, ela ficava no monte de Jerusalém, onde seria o lugar da habitação de Deus. Dos outros lugares, Deus não estaria presente. Por isso que o Salmo 122, por exemplo, diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Trata-se de um deslocamento geográfico para chegar no lugar onde Deus habitava e residia. A gente chama isso de uma cultura templocêntrica. Deus está no templo e ali ele permanece. No Novo Testamento, nós temos uma nova conjuntura, ao ponto de Jesus mesmo dizer: destruam esse templo e eu vou reedificar em 3 dias. Então Jesus já está fazendo ali uma palavra para orientar essa mudança de endereço da casa do Senhor, do templo do Senhor. E aí nós vamos encontrar isso no apóstolo Paulo, quando ele entendeu muito bem e disse que nós somos a casa de Deus. Nós somos individualmente templo do Espírito Santo. E por isso que nós precisamos entender essa mudança de endereço. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele quer dizer o quê? Que nós temos que cuidar daquilo que temos dentro de nós e aquilo que nós provocamos de dentro para fora, algo assim? Ou é muito mais complexo? Exatamente. Na verdade, isso é revolucionário. Você imagina nos tempos, né? Você imagina nos tempos do Novo Testamento que as pessoas tinham uma cultura templocêntrica do judaísmo. E de repente alguém vem e diz: não, Deus não está num endereço físico.
Deus está numa casa espiritual que é você. Então isso muda muito a percepção, tanto cultural como pessoal e até mesmo religiosa daquele povo que agora tem que entender que Deus está na vida delas, no cotidiano delas, está presente na rotina delas e não apenas num tempo e num templo específico. Isso é revolucionário, Val. Isso, de fato, é uma revolução que muitos cristãos ainda não entenderam, que a casa de Deus se ampliou e ela atinge todos os níveis da vida humana e não apenas um ritual que nós cumprimos aos finais de semana. Eu sou da época ainda, e o senhor deve lembrar que muitas pessoas às vezes diziam: essa é roupa de ver Deus. Eu não entendia muito quando eu era pequeno, mas era a roupa de ir na missa, de ir à missa e encontrar Deus, encontrar Jesus, e você se preparava para isso. Aonde eu quero chegar? Nós estamos preparados para encontrar e entrar nessa casa que há tanto tem sido propagada, prometida, e o senhor hoje vem e nos fala que ela está mais próxima do que a gente possa imaginar. Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Isso, na verdade, assim, para nós é até mais confortável. E a nossa cultura, que nós chamamos de cultura secular, a cultura que tirou o encanto de Deus, que vem aí de um período recente da história, ela proporcionou para o ser humano essa facilidade. Deus está restrito a um templo e a um tempo específico, e nós podemos cuidar da nossa rotina secular, mundana. Só que se nós olharmos para o Novo Testamento, não existe essa separação entre sagrado e profano, não existe essa dicotomia, essa separação entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Inclusive, tem até um autor muito conhecido, estadista holandês, chamado Abraham Kuyper, que ele diz o seguinte: não há nenhum metro quadrado em toda a extensão do universo que Deus não diga é meu. Então tudo é de Deus, Ele está em todos os lugares. E cabe a nós identificarmos as suas digitais, encontrarmos a sua presença e sim está mais próximo do que a gente imaginava, com certeza. Porque Deus está logo ali, onde a gente se propõe a encontrá-lo e conhecê-lo e reconhecê-lo, que é o mais importante. Que bom. Nós vamos tomar agora um tempinho para que a gente faça um breve intervalo, para que logo após a gente fale um pouco sobre a sua experiência com Deus, sobre a sua vida com Deus, experiência com Deus, a sua vida com Deus e agora a sua vida aqui em Maringá, sendo recepcionado aí pela 2ª IPI de Maringá e sendo o pastor que vai fazer a gestão espiritual. Olha, gestão não se falava muito antigamente, mas a gestão espiritual de todos nós que frequentamos a 2ª IPI, tá ok? Então nós vamos para um breve intervalo e retornamos logo após com essa conversa que estamos tendo com o pastor Denis. O Comunidade do Conhecimento está de volta pela Rádio e TV Universitária Unicesumar, programa produzido pela Fundação Cesumar. Nós temos um convite a fazer a você e é da 2ª IPI de Maringá. 2ª Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, direcionada pela missão de adorar a Deus, anunciando o Evangelho, integrando pessoas, discipulando e servindo uns aos outros, prosseguindo com a visão de ser uma comunidade biblicamente contextualizada, que ensina a palavra de Deus com integridade, que proclama o Evangelho a todos os povos e vem acolhendo pessoas em amor. Baixe o aplicativo e tenha a igreja 24 horas com você. Saiba mais em www.ipimaringá.com.br. Gostaram do convite? Fique atento, sempre nós estaremos aqui para trazer as novidades e sempre há novidades
nesse caminho quando você está sendo acompanhado por Deus. Agora há pouco nós tivemos aqui mesmo no nosso programa um jovem falando do encontro dele com Jesus. Será que nós estamos no caminho certo para encontrarmos esse Jesus? Eu já tive experiências e posso afirmar que todos os caminhos levam a Jesus. Só não pode pegar atalhos, né, pastor? Concorda? Os atalhos, eles são complicados e são bíblicos também, né? Porque nós temos algumas situações em que nós temos o semeador, né, que fala muito sobre isso. Nós temos do filho pródigo que fala sobre isso. Mas e o senhor, como encontrou Jesus? Na verdade, eu vim de uma família que tinha muita sensibilidade às coisas de práticas religiosas. Então nós tivemos um certo sincretismo na formação espiritual do nosso lar. Mas aos 15 anos de idade eu era jogador de futebol, era o meu grande sonho, e saí para morar fora e morar numa república de jovens atletas. E lá eu conheci um ministério chamado Atletas de Cristo, que trabalha com a palavra de Deus entre os esportistas, bastante conhecido no Brasil. E lá eu ouvi pela primeira vez a exposição da palavra de Deus de uma maneira que me tocou, que me impressionou, e eu fui procurar isso a fundo, sem ir em nenhuma igreja, sem conhecer nenhuma igreja evangélica, nem sabia o que isso significaria no decorrer dos dias, mas eu ganhei uma Bíblia de um desses componentes do grupo e me apliquei a lê-la assim que chegou em minhas mãos. Mais ou menos 30 dias depois eu havia lido o Novo Testamento inteiro, e quando eu fechei esse Novo Testamento eu disse, eu quero isso, eu quero esse Jesus da Bíblia que eu não havia conhecido. E comecei a minha caminhada com Jesus sem ir à igreja ainda. E é esse Jesus da Bíblia que eu quero seguir. 3 meses depois eu fui dispensado do clube e voltando para a minha cidade, eu fui comunicar à minha mãe, né? Eu tinha apenas 15 anos, que agora eu queria uma nova rota espiritual para a minha vida. E ela me disse que a minha bisavó participava da Igreja Presbiteriana Independente de uma cidade lá do interior de São Paulo chamada Santa Cruz do Rio Pardo. Fui conhecer essa igreja, acabei indo pela primeira vez numa celebração evangélica e depois dali não saí mais e aí que chegou o chamado ministerial. E a família te seguiu ou foi algo que o senhor teve que lutar para poder falar? Lutar assim é uma maneira pesada, né, de falar, mas teve que mostrar realmente que existia ali algo renovador de vida, algo que de certa forma completaria, né, essa sua vontade de ser jogador e ir para um ministério, no caso. Sim, esse processo até que não foi tão difícil, né? Como eu disse, a minha família era bastante aberta às várias manifestações religiosas e no começo eles pensaram que era só apenas mais um menino com mais uma manifestação religiosa. Mas depois eles viram que era para valer, era sério, era diferente. E eles perceberam que alguma coisa na minha vida realmente fazia muito sentido e que quiseram também participar. Então, com o decorrer do tempo, pai, mãe, irmão, tios que estavam por próximo, e então muitas pessoas começaram também a participar. O desafio veio depois, quando 2 anos após a minha conversão, eu tive que explicar para os meus pais que eu estaria abandonando o sonho de ser jogador de futebol, ali aos meus 18 anos, com o interesse de me tornar um pastor. E isso realmente foi um choque. Aí essa caminhada foi um pouquinho mais difícil. E como o senhor prosseguiu nessa caminhada? E de que forma o chamado houve, né? A estrada ali, o caminho foi, de certa forma, ali mostrado, né? O senhor conseguiu visualizar onde até o senhor poderia chegar e está nessa caminhada. A gente sabe que sempre é uma caminhada de tratamento, né? Que alguns dizem. Mas qual foi daí a sequência? O senhor teve num seminário, participou de algo que realmente a cada momento lhe fazia acreditar nesse chamado? Sim, foi bem interessante porque eu comecei da base da igreja, participando do grupo de jovens, depois me tornei diácono, depois líder de jovens, acabei ajudando numa congregação em um bairro carente da própria igreja lá na cidade. E isso foi despertando... Em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruz do Rio Pardo. Isso foi despertando, desenvolvendo, aumentando a intensidade.
E uma das características de um chamado é quando a própria igreja reconhece isso. Então a diferença é assim, a igreja começou a me projetar para esse movimento, me colocou nesse caminho e eu comecei a perceber que realmente fazia sentido. Depois de mais ou menos 2, 3 anos servindo a minha comunidade local, o pastor que era o responsável pela minha vida espiritual decidiu me encaminhar para o seminário. E aí na nossa denominação existe um processo bem rigoroso para a formação. Nós temos 1 ano de preparação, onde nós ficamos na igreja fazendo leituras, relatórios e como se fosse um tempo de estágio. Depois, mais 4 anos de formação em período integral no Seminário Teológico em Londrina, chamado Seminário Teológico Antônio Godoy Sobrinho. E depois da formação, mais 1 ano, que nós chamamos de licenciatura, onde a gente fica ali num período probatório, e aí a gente tem a efetivação do nosso chamado e a ordenação pastoral. Então, ao todo, foram 6 anos de formação. Só que no meu caso foram 7, porque o meu pastor esqueceu de me apresentar no primeiro ano. E quando ele chegou para o grupo de pessoas que era responsável pelo encaminhamento, eles perguntaram, e onde estão os relatórios? Mas eu não sabia que tinha que fazer relatório. Então eu fiz 2 anos de preparação, 4 anos de seminário e mais 1 de observação, quase 7 anos. Dava para ser quase médico. Tá. E como chega Sertanópolis para o senhor? Antes de Sertanópolis, tem alguma outra cidade, algum outro município, ou já vai para Sertanópolis? Sim, no caso, eu me formei em 2007, ordenado em 2008, e ali, a partir desses anos, 2009, eu chego em Dourados, no Mato Grosso do Sul, para ser pastor auxiliar da igreja de um pastor que eu tenho muita consideração e carinho, o pastor Edson Rios, e fiquei por ali mais 7 anos aproximadamente. E nós ficamos até 2015. Em 2015, eu fui convidado a assumir a igreja em Sertanópolis, aqui no interior do estado do Paraná, e nós estivemos ali por quase 8 anos. Chegando agora, em 2023, em janeiro desse ano, a gente está aqui em Maringá com a família toda. Quem faz esse, talvez a palavra também não seja essa, mas faz o remanejamento assim, de vocês, o escalamento, né? E que escolhe a igreja, escolhe o pastor, isso acontece sempre ou vai por convite ou acontece um convite? Esse é um processo bem natural e dinâmico, não tem um período de validade, a permanência no pastor. Tem pastores que ficam 2 anos numa comunidade, tem pastores que ficam 30, 40, aí depende do arranjo entre eles. Nós temos uma diretoria na igreja que é chamada de conselho, e esse conselho então faz o convite anualmente para esse pastor. Então a gente chama isso de comissionamento. Todos os anos o conselho faz um convite. O senhor pode permanecer para o ano que vem? Estamos convidando. E o pastor faz o aceite ou não. O conselho pode decidir não refazer o convite e o pastor precisa sair então e procurar um campo ministerial para ele continuar exercitando o seu ministério. Então é mais ou menos assim. O conselho faz o convite e o pastor aceita o convite. Enquanto isso estiver acontecendo, o pastor permanece junto, né? Pastor, o senhor sabe que nós já estamos trabalhando em projetos para que o senhor venha fazer parte do nosso quadro aqui de apresentadores, se assim posso falar, e gostaria de dizer que as portas estão abertas, a mesma porta que a gente encontra sempre aberta na casa do senhor, que o senhor encontre também aqui uma casa de portas abertas e que o senhor continue sendo a bênção que o senhor tem sido e tem provocado alguns questionamentos em todos nós que temos tido a oportunidade de vê-lo pregar em nossa igreja. O senhor é prova do que eu estou falando é o próprio Paulo, que faz a nossa edição. E sempre na segunda-feira a gente tem a oportunidade de ir no culto à noite e ele vem, nossa, o pastor falou tal coisa. Então, é algo que a gente gostaria, mesmo que o senhor esteja na nossa programação, mas aquele momento em que a gente possa trazer um refrigério para as pessoas. Então, as portas estão abertas, só dependemos aí da sua agenda para darmos início a algo que já tem tocado o nosso coração enquanto professor Wilson, enquanto ministério da própria IPI, segunda IPI, enfim, de todos nós que estamos aguardando esse momento.
Eu que agradeço essa oportunidade, né? Espero poder aproximar, contribuir, porque esse é o propósito da mensagem, que chegue aos receptores, né? Então, que essa voz da palavra de Deus seja ouvida nos múltiplos canais, seja através da rádio, da televisão, de uma celebração dominical, seja através, né, da exploração de vários recursos de mídias sociais. O importante é que a mensagem de bom conteúdo, uma mensagem que fale de Deus e apresente Cristo pela palavra, chegue a muitas pessoas. Se eu puder participar nisso, vou ser muito grato e para mim vai ser um privilégio. Nós que vamos ficar privilegiados com tudo isso. Muito obrigado, pastor. Retorne sempre, então. No programa de hoje, tive como convidado o pastor evangélico Denis Vicentim. Eu quero aqui mais uma vez agradecer a presença dele conosco, a disponibilidade dele e relembrando que terças e quintas-feiras nós temos o culto à noite, que é uma reprise, né, do culto ao vivo e certamente nós estaremos sempre colocando a você um convite aqui, como será feito. Mais uma vez, coloquei no meio do programa, coloque agora no final, para que você acompanhe essas pregações pela internet, ao vivo, ou depois gravado aqui conosco, tá bom? Então é isso, gente. Acompanhe e curta a nossa programação. Sempre estaremos aqui dispostos a trazer um conteúdo que realmente possa ser útil a você e a todos nós. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Até lá. Segunda Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Direcionada pela missão de adorar a Deus, anunciando o Evangelho, integrando pessoas, discipulando e servindo uns aos outros, prosseguindo com a visão de ser uma comunidade biblicamente contextualizada, que ensina a palavra de Deus com integridade, que proclama o Evangelho a todos os povos e vem acolhendo pessoas em amor. Baixe o aplicativo e tenha a igreja 24 horas com você. Saiba mais em www.ipimaringá.com.br.